Uma investigação internacional aponta que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é dono de uma empresa num paraíso fiscal, que são locais fora do Brasil que cobram um imposto bem baixo ou não cobram imposto. A empresa offshore teria sido criada em 2014 e tem mais de 9,5 milhões de dólares investidos. Paulo Guedes está no cargo que define os rumos da economia brasileira. O nome dele apareceu na apuração do Pandora Papers, consórcio internacional de jornalistas investigativos. O ministro seria o dono de uma empresa offshore, a Dreadnoughts International, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. Um conhecido paraíso fiscal no Caribe. A conta da empresa teria depósitos de mais de 9,5 milhões de dólares. Segundo a apuração, o ministro manteve a conta ativa mesmo depois de ingressar no governo em 2019. Em 1º de janeiro de 2019, 9,5 milhões de dólares equivaliam a quase 37 milhões de reais. O dólar se valorizou e hoje o montante equivale a quase 51,5 milhões de reais. Valorização de mais de 14 milhões de reais. Ou seja, nos 1.000 dias à frente do Ministério da Economia, a conta de Guedes teria engordado 14 mil reais a cada 24 horas. Ter uma empresa no exterior não é ilegal, desde que a movimentação financeira seja declarada à Receita Federal e não represente lavagem de dinheiro ou sonegação fiscal. O problema é que se a empresa pertence a autoridades econômicas, pode haver conflito de interesse, porque as decisões relativas a taxas de juros e câmbio, por exemplo, podem beneficiar e elevar os lucros dos investimentos feitos fora do país. A conduta do ministro Paulo Guedes de manter empresas offshore no exterior, em paraísos fiscais, que possam vir ser beneficiadas a partir da atuação dele como ministro da Economia, é muito grave e colocam em suspeição a afronta a princípios constitucionais, como da impessoalidade e da moralidade. Ele enviou uma proposta de reforma tributária que isentava do pagamento de impostos às empresas offshore. Há um conflito de interesse potencial, sim. Outra coisa é dizer que ele agiu em favor do seu interesse e não da sociedade. Talvez seja preciso ouvi-lo numa comissão de ética para ele se defender e depois a sociedade ouvir uma explicação sobre o assunto. Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também tem conta no exterior, fazem parte do Conselho Monetário Nacional. Entre as funções do Conselho está a regulamentação das empresas offshore. Uma decisão de julho de 2020, por exemplo, elevou o limite de depósito no exterior que precisa ser declarado à Receita. O presidente do Banco Central não movimentou a conta no exterior desde que entrou no governo. Por isso, não infringiu nenhuma norma. A assessoria de Guedes informou que, ao assumir o ministério, ele se desvinculou de toda a atuação no mercado privado e que os investimentos anteriores foram declarados à Receita e à Comissão de Ética Pública, incluindo a participação na empresa Dreadnoughts. Em nota, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informa que todo o patrimônio foi conseguido ao longo de 22 anos de trabalho no mercado financeiro. Acrescentou que tudo está devidamente declarado e tributado. Disse ainda que, com a nomeação para o Banco Central, não participa de gestão ou faz investimentos em suas empresas. Toda essa história já tem um desdobramento, um deles é na área política. Vamos a Brasília com a Vanessa Lima agora. Vanessa, muito bom dia para você. Como é que o Congresso está reagindo à divulgação de que o ministro da Economia e o presidente do Banco Central têm contas em paraísos fiscais? Olha, os deputados já preparam uma queixa-crime contra o ministro Paulo Guedes. Esta denúncia deve ser apresentada ainda hoje na Procuradoria-Geral da República e também deve constar o nome do presidente do Banco Central, Roberto Campos, que também tem empresas em paraísos fiscais. Essa denúncia deve ser encabeçada pelo líder do PT na Câmara, deputado Elvino Bongas, que vê indícios graves de autofavorecimento, tanto em decisões do ministro Paulo Guedes quanto em decisões do
do presidente do Banco Central. Como a gente viu aí na reportagem, o ministro Paulo Guedes afirmou que mantém essa conta sim aberta e ativa, mas não disse se fez alguma movimentação nesta empresa desde que assumiu o Ministério da Economia. A assessoria do ministro, no entanto, reforçando, a gente também viu na reportagem, disse que ele se desvinculou de todas as atividades privadas desde que assumiu o Ministério da Economia. Nós estamos bem aqui na porta do Ministério da Economia, esperando o ministro Paulo Guedes chegar para tentar ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. Sérgio.